Olá, caro aluno, olá, cara aluna, tudo bem? Vamos tratar nessa aula sobre os biomas do mundo, das regiões tropicais, de montanhas e de desertos. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar esse conteúdo dessa ciência maravilhosa que é a geografia. Vamos trabalhar então os biomas. E para a gente começar a entender bioma, vamos precisar voltar em alguns conceitos geográficos. A começar o conceito de paisagem. Vamos lembrar que paisagem é parte do espaço geográfico do qual, em primeiro plano, nossos olhos conseguem abarcar. Em segundo plano, em que todos os outros sentidos também possam captar. Assim, tudo aquilo que nós sentimos, que os nossos sentidos podem captar, é parte da paisagem. Logo, essa paisagem, então, ela é a representação de uma determinada dinâmica. Quando a gente fala de bioma, nós temos uma paisagem vegetal que é a representação visual de dinâmicas de clima, de relevo, da própria vegetação e também da hidrografia de todo o espaço natural. Se a gente compreender que o espaço geográfico é aquele palco das relações humanas e naturais, vamos entender então que o bioma é justamente essa representação da parte natural do espaço geográfico. Lembrando que nas paisagens, em toda a paisagem, vai ter uma dinâmica que constrói, reconstrói, transforma e desenvolve. Fechou? Nesses biomas, então, vamos falar exatamente dos biomas de baixa latitude. A começar pelos biomas de tropicais e também as savanas. Vamos entender então os biomas tropicais, a floresta tropical, que é essa manifestação vegetal deste bioma. Vamos entender que ela pode ser classificada de duas maneiras. A vegetação de floresta tropical propriamente dita, formada, por exemplo, no Brasil como áreas da Mata Atlântica, ou as áreas de mata de araucárias na região do Paraná. Mas também nós podemos classificar como florestas equatoriais, como a região da floresta amazônica, a floresta do Congo na África, a floresta da Indonésia e Malásia na região do Sudeste Asiático. Essas florestas, essas áreas de vegetação são muito intensas, são muito densas. E elas têm como principal característica árvores acima de 30 metros de altura. E essas árvores, então, elas são compostas por grandes folhas, são grandes coberturas que formam como se fosse um dossel. O que é um dossel, Silvestre? Sabe aqueles lençóis antigos daquelas camas coloniais, onde os nossos avós, bisavós, trisavós tinham, que levantava assim várias colunas na cama e tinha um lençol que cobria? Aquilo se chama dossel. Então chamamos o dossel, as árvores em formato de dossel, porque ela faz algo como se fosse um guarda-sol gigantesco na floresta. Essa formação faz com que o interior da floresta seja extremamente úmida e quente. E essas árvores, então, são conhecidas como árvores latifoliadas. Latifoliadas vem de latus, que no grego significa amplidão, grandeza. Então são folhas largas e grandes que são, de certa maneira, perennifólias também, ou seja, elas não caem em determinadas épocas do ano. Claro que elas vão ter ciclos de vida e vão cair em um certo momento, mas não há uma sazonalidade dessas quedas dessas folhas, vamos dizer assim, como nas árvores de vegetação caducifólia. Enfim, dessa maneira, nós vamos ter uma área então extremamente úmida, onde vai acontecer em climas tropicais e também de climas equatoriais. Nos climas tropicais, essa vegetação vai aparecer principalmente nas áreas próximas dos litorais, onde nós vamos ter climas tropicais úmidos, onde vai ter a presença de uma quantidade de umidade vinda do oceano e, consequentemente, uma área de montanha que vai barrar e criar um regime de chuvas conhecido como chuva orográfica ou chuva de relevo. Nas áreas mais próximas do Equador, as florestas equatoriais, elas vão acontecer de duas maneiras essa umidade. Primeiro, a própria umidade da floresta, formando a chamada evapotranspiração, e também devido às áreas de convergência de umidades, também chamadas de área de convergência intertropical, onde os ventos alísios de nordeste e os ventos alísios de sudeste trazem toda a umidade para a região do Equador. Assim, as áreas vão ser extremamente quentes e extremamente
úmidas, fazendo essa grande selva que é as regiões da floresta amazônica, da floresta do Congo, da floresta da Malásia e Indonésia, também conhecidas como ileias, ok? Bom, nós temos então a característica da floresta tropical e desse bioma tropical. Agora, ainda nessa relação de clima tropical, nós vamos ter áreas onde o clima tropical ele é mais típico, ele é mais continental e não tanto litorâneo ou oceânico. E lembrando que os climas tropicais têm uma característica muito interessante, que existem duas estações bem definidas. Um verão bastante chuvoso e um inverno com bastante estiagem. Dessa maneira, não há como haver a permanência de uma vegetação de grande porte, uma vegetação florestal, uma vez que as florestas demandam uma quantidade de umidade muito maior. Então acaba surgindo nessas áreas, nas chamadas savanas, áreas de vegetação arbustiva. As áreas de vegetação arbustiva não quer dizer que não hajam árvores e somente arbustos, mas as árvores que vão aparecer nas savanas, elas são conhecidas como árvores de cabeça para baixo. Por que árvores de cabeça para baixo? Porque as raízes, elas são muito maiores e muito mais profundas do que a própria altura dessas árvores. Essas árvores formadas por troncos grossos, com casca grossa, galhos retorcidos, devido à acidez e à quantidade tóxica de alumínio presente no solo, vai causar então essa deficiência nessa vegetação, nessas árvores. Além do mais, elas são classificadas como árvores caducifólias. E elas não vão estar muito presentes, muito densas, umas próximas às outras. Elas vão estar espalhadas, pois o que vai completar toda essa paisagem serão os arbustos. São as áreas mais arbustivas. Compreende-se como savanas as regiões da savana africana e australiana, mas também as regiões do Cerrado brasileiro e da Caatinga do Nordeste brasileiro também. Essas áreas também são conhecidas como savanas. Áreas, então, onde nós temos uma sazonalidade de chuva, de umidade, que vai gerar um solo mais ácido e, consequentemente, dar formação de vegetação arbustiva e árvores espalhadas. Fechou? Dessa maneira, então, nós temos o fechamento dos biomas onde temos os climas tropicais. Agora, falaremos dos biomas de montanha. Os biomas de montanhas, eles são caracterizados principalmente como um mix de diversos tipos de bioma. Como assim? Vamos lembrar que quando falamos de clima, a latitude, ela tem um fator muito importante na formação climática. Quanto maior a latitude, sempre vai ser menor a temperatura, devido à insolação. Mas, quanto maior a altitude, também vai ser menor a temperatura, mas aí diz respeito à pressão atmosférica. Dessa maneira, como nós temos uma relação muito próxima entre altitude e latitude, à medida em que nós temos uma elevação da altitude, aparecem biomas de latitudes diferentes. Vamos explicar isso melhor. Numa área, então, de vegetação de montanha, pode aparecer na sua base da montanha vegetações de florestas tropicais, se, obviamente, ela formar numa região de clima tropical. Quando eu aumento, faço uma elevação da altitude, eu posso ter já áreas propícias ao bioma de savana. Assim como se eu continuar com essa altitude, vai aparecer uma estepe ou pradaria, vai aparecer logo em seguida, quem sabe, uma floresta de coníferas e logo em seguida vai aparecer a tundra alpina, tendo aí com seu topo as regiões de neves eternas. Então, as vegetações de montanha, elas são caracterizadas por fazer uma mistura de diversos biomas, o que nós chamamos na biologia de ecótonos, devido à sua altitude. A cada nível de altitude, podemos conhecer um determinado ponto da paisagem de diversas latitudes diferentes. Estão entendendo? Então a vegetação de montanha, ela tem essa característica muito importante. Agora vamos para as áreas de vegetação justamente do bioma mediterrâneo. Que o bioma mediterrâneo, ele vai estar numa região ainda fronteiriça
entre os trópicos de Capricórnio e Câncer, já com as regiões temperadas. Essas áreas, elas têm como predomínio a característica do clima mediterrâneo, que quando eu explico o clima mediterrâneo, eu sempre costumo fazer relação com o clima tropical. O clima tropical, ele tem duas estações bem definidas. O clima mediterrâneo também tem duas estações bem definidas. Mas o que difere um do outro é a questão da umidade na estação do ano. Quando nós temos, por exemplo, no clima tropical, um verão úmido, no clima mediterrâneo vamos ter um verão seco. E, obviamente, quando nós temos um inverno seco, no clima tropical, vamos ter um inverno totalmente úmido no clima mediterrâneo. Dessa maneira, então, acaba formando vegetações arbustivas nas regiões de clima mediterrâneo, formados principalmente por parreiras e oliveiras, além de outros tipos de produções que são próximas também das regiões de deserto. Nesse sentido, as regiões do bioma mediterrâneo, formado por garrigues, por maquis, hoje vem sofrendo de muitas devastações devido ao avanço da agricultura das oliveiras para a produção de azeite para o mundo inteiro. Assim, essas áreas, então, estão em constante processo de devastação ambiental. Vamos continuar, então, falando agora dos biomas caracterizados aí por desertos. Eu costumo chamar que o bioma de deserto, ele é caracterizado pela vegetação de deserto. E a vegetação de deserto, a característica é não ter vegetação. Como assim, Silvestre? Sim. Como nós temos o clima de deserto, onde nós temos uma seca quase que completa, raríssimas vezes onde ocorre pluviosidade e altas temperaturas e altas amplitudes térmicas anuais, faz com que não haja uma predominância vegetal. O que pode acontecer nas áreas de deserto são a formação ou de vegetações rasteiras, como por exemplo as áreas de restingas, que também acontecem em biomas costeiros, ou também vai acontecer a vegetação de oásis, onde em alguns determinados pontos do deserto, onde aflora esses aquíferos, esses lençóis freáticos, tem a presença de vegetação próxima daquilo que conhecemos como floresta tropical. Assim, vamos ter a presença de vegetação. Mas no seu estereótipo claro, a vegetação de deserto é não ter vegetação. E, consequentemente, o bioma de deserto vai se aparentar, vai se manifestar como um grande banco de areia e muita temperatura e sol durante o ano todo. Fechou? Nós temos então aí todos os biomas caracterizados então das regiões tropicais, de montanhas e de desertos. Claro, não são somente esses os biomas. Nós temos também biomas de climas temperados, de climas polares e frios. Mas você vai acompanhar em outra videoaula aqui também sobre esses outros biomas, fechou? Nesse momento, o que a gente vai fazer? Eu vou sair de cena, você vai dar aquele print no quadro, vai tirar aquela foto para que continue estudando, fechou? Muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Tchau!